Nós começamos, irmãos, a estudar a pergunta de número 66, que fala sobre os sacramentos, o que são os sacramentos. E já vimos a primeira parte do assunto, ou baseados na resposta da pergunta 66, e hoje nós vamos concluí-la, ou vamos trabalhar o final, o fechamento desta pergunta, e o assunto ele ainda vai prosseguir, tratando ainda com as duas perguntas que se seguem, e nós veremos os sacramentos depois de uma maneira mais específica, quando forem abordados ambos, batismo e Santa Ceia do Senhor. Então, o que são sacramentos? É a pergunta 66, eu vou ler a resposta mais uma vez. Os sacramentos são sinais e selos santos e visíveis. Foram instituídos por Deus para que, pelo uso deles, Ele pudesse, o mais claramente possível, nos declarar e selar a promessa do Evangelho. E esta é a promessa, que Deus nos concede graciosamente perdão de pecados e vida eterna por causa dos sacrifícios de Cristo ofertados na cruz. Então, os sacramentos são sinais e selos, santos e visíveis. Aprendemos, em primeiro lugar, que nós não somos salvos pelos sacramentos, mas somente pela fé. A graça de Jesus é que nos salva. Os sacramentos são sinais, os sacramentos são selos, os sacramentos tornam visível a graça de Cristo invisível operada em nosso coração. Por isso que os sacramentos, eles não funcionam por si mesmos. O sacramento ele não funciona pela obra realizada. Há um termo em latim que é muito utilizado pela Igreja de Roma para explicar a função dos sacramentos, ex opere operato. E o que quer dizer essa expressão? Eles afirmam que o sacramento funciona pela obra realizada, ou seja, que nas palavras da instituição do sacramento, feitas ou pronunciadas pelo sacerdote, eles acreditam que os sacramentos então ganham poder ou fórmula mágica para agir em favor da salvação daquele que toma, por exemplo, a Santa Ceia. Na realidade, a Escritura não nos ensina nada a respeito disso, exceto que os sacramentos, eles não dependem do homem que o celebra. Este homem precisa ser ordenado corretamente, então os sacramentos não podem ser ministrados por qualquer pessoa, eles precisam ter o seu ofício reconhecido, eles precisam ser ordenados pela Igreja de Cristo, mas o sacramento, ele não depende daquele que ministra e que é pecador. Como os sacerdotes no passado, eles precisavam se purificar primeiro para poder então oferecer o sacrifício. Assim, os pastores que celebram os sacramentos, eles também dependem da graça de Jesus. Agora, aquele que institui o sacramento superior, maior, o sumo sacerdote, esse sim, esse não precisa de ninguém, esse não precisa fazer expiação pelo seu próprio pecado. Esse é o perfeito sacerdote, o seu nome é Jesus Cristo. Por isso que o catecismo vai nos ensinar que Deus nos concede graciosamente perdão de pecados e vida eterna por causa do sacrifício de Cristo, da sua obra realizada na cruz. Então, os sacramentos, eles são a visualização daquilo que Cristo realiza no coração do crente, daquilo que Cristo realiza na vida e na família do seu povo. Vimos isso domingo passado à noite. O selo ou o sinal da aliança na nova dispensação, o batismo, marca os pais, mas também marca os filhos, dizendo que eles também pertencem à família da fé. Mas o que salva o crente, e eis a razão por que nós devemos criar os nossos filhos nos caminhos do Senhor e não acreditar que o sacramento tem poder para salvar, o que salva o crente, o que salva o seu filho é a fé que ele entrega e deposita inteiramente na graça de Jesus. É a fé que é o dom de Deus que o capacita a crer em Jesus, que o salva pela graça. Então, os sacramentos não salvam ninguém. É importante a gente lembrar disso porque a instituição da Santa Ceia, por exemplo, e na compreensão da Igreja Católica Romana, extremamente equivocada, é que a cada celebração eucarística, a cada celebração da Santa Ceia,
o sacramento da Santa Ceia ali está agindo mais uma vez. Ou seja, o que é que eles entendem? Que mais uma vez Cristo é sacrificado. Mais uma vez Cristo é morto ali, só que não mais com sangue. Isso é absurdo. A Bíblia não ensina nada a respeito disso. A Bíblia, pelo contrário, diz que Cristo morreu uma vez por todas, por seu povo. Então, o sacramento da Santa Ceia, por exemplo, é esse sinal visível daquilo que Cristo já fez por completo na vida do crente, na vida da igreja. Olhem só, outra questão que nós precisamos lembrar: o número dos sacramentos é apenas 2. A Igreja Católica tem pelo menos mais outros aí. Penitência, extremunção, casamento, crisma ou confirmação, ordens sacras. Não. Cristo instituiu, na nova dispensação da aliança, 2 sacramentos apenas: batismo e Santa Ceia do Senhor. Então, mais uma vez, quero lembrar aos irmãos que estão se preparando. Essa é uma pergunta: se preparando para o batismo ou para se tornarem membros da igreja? Esta é uma pergunta básica que o conselho sempre faz e precisa de segurança ou de uma resposta segura dos que são examinados. São 2 sacramentos, a Bíblia ensina a respeito de 2 somente que Jesus instituiu na nova aliança. Quais são eles? Batismo e ceia do Senhor. O que passar disso não vale, o que passar disso não tem apoio ou base bíblica. Alguns até você vai encontrar na Escritura, como por exemplo, ordenação. Cristo instituiu a ordenação através do ministério apostólico de presbíteros e diáconos, mas isso não é um sacramento. O casamento foi instituído por Deus na criação. O casamento é reafirmado nos dias do Novo Testamento. O casamento é uma instituição divina, não humana, mas não é sacramento. Então, há uma certa confusão, infelizmente, e isso não tem nada a ver com os sinais daquilo que Cristo ele entregou para a sua igreja. Então, o número dos sacramentos é apenas 2. Os sacramentos não podem, já falei sobre isso com vocês, os sacramentos não podem acrescentar ou repetir o sacrifício único de Cristo na cruz. Vejam só, olhem só Mateus capítulo 26, versículos 27 e 28, que é um dos textos sugeridos pelo Catecismo, onde Jesus institui a ceia, a Santa Ceia. Mateus 26, verifiquem comigo. (27) 27 e 28. Quando a Escritura nos ensina, quando ela nos diz a respeito do sacrifício de Cristo, vejam só o que ele estabelece e o que ele diz respeito a estes símbolos ou sinais deste sacramento aqui. Se a gente ler a partir do versículo 26, nós vamos ler toda a instituição aqui da ceia do Senhor. Vamos ler do versículo 26 ao 28. Vamos começar. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Então vejam aqui a promessa de que em Cristo Deus concederia a todo aquele que cresce em Jesus perdão gracioso contra os seus pecados, ou perdão para os seus pecados, vida eterna, não pela celebração contínua da Santa Ceia, mas por causa daquilo que a Santa Ceia sempre nos lembraria. Jesus Cristo diz aqui, quando ele toma o pão, versículo 26, ele o parte e dá aos seus discípulos, ele diz: tomem e comam, isto é o meu corpo, símbolo, sinal visível. Quando ele toma o cálice, versículo 27, ele agradece, rende graças ao Senhor, dá aos discípulos e diz: bebam dele todos. E aí ele vai explicar por quê. Porque isto é o meu sangue.
Ora, o problema da compreensão equivocada da celebração do sacramento da Santa Ceia por parte da Igreja Romana é que eles acreditam que há um poder no sacramento, e quando o padre ou sacerdote pronuncia as palavras da instituição, eles acreditam que ocorre o chamado milagre da transubstanciação. O que é a transubstanciação? Mediante as palavras que abençoam o sacramento, ou seja, os elementos, eles acreditam que o que Cristo fala se materializa, o vinho se torna sangue. O problema é que todas as vezes que nós tomamos o vinho, nós sentimos gosto de vinho, nós não sentimos gosto de sangue. O problema é que quando nós comemos o pão, nós não sentimos gosto de carne humana. Eu acredito que ninguém nunca aqui comeu carne humana. Nós não sentimos um gosto estranho, nós sentimos o gosto do trigo. E o que Cristo quis dizer aqui com isto é o meu sangue? Ele estava apontando para um selo, um sinal visível, que faria com que lembrássemos do sangue que ele derramaria em favor de muitos para remir pecados, para perdoar pecados. Então, os sacramentos apontam para a obra de Cristo somente, para o que ele fez na cruz por nós. Eles não têm poder em si mesmo, eles não têm nada milagroso, miraculoso, mas quem salva é só Jesus, somente Jesus. Agora tem uma questão importante. Quando os reformadores eles começaram a discutir, e uma das questões centrais naquele período de debates foi a respeito da presença de Cristo nos sacramentos. Então, alguns acreditavam, e que seguiram a corrente de Eurico Zwinglio, um reformador suíço, acreditavam que a Santa Ceia era mero memorial, simples memorial. Tanto que não havia muita ênfase na celebração da Santa Ceia nas igrejas zwinglianas, por exemplo, as igrejas reformadas antes de Calvino. Já Lutero, ele tentou nas igrejas luteranas um equilíbrio entre transubstanciação e não o esquecimento de que isso aqui é somente um memorial, como Zwinglio dizia. E aí ele formula a doutrina da consubstanciação. Que doutrina é essa, pastor? Ele acreditava que os sacramentos, eles permaneciam pão e vinho, mas consubstanciados, ou seja, Cristo estava em ou sobre os sacramentos. Ele tentou harmonizar aí o que não poderia ser harmonizado. Agora, o que é que nós recebemos por herança como presbiterianos? Aquilo que nós estamos aprendendo, por exemplo, aqui no Catecismo de Heidelberg, que é um dos catecismos adotados pelas igrejas reformadas. Não é diferente o seu ensino dos nossos catecismos. É que os sacramentos apontam para a obra de Cristo, os elementos, eles continuam sendo pão e vinho, eles apontam para a obra de Cristo, nós fazemos isso em memória de Cristo, mas a sua presença, ela é espiritual. Ou seja, quando eu como e bebo, crendo no que Cristo fez por mim, Cristo, pela fé, me nutre, me fortalece, me alimenta. Então não é uma simples obrigação da igreja, todo primeiro dia da semana, celebrar a Santa Ceia. Mas a Santa Ceia se torna, porque Jesus Cristo instituiu este selo, também fortaleza ou fortalecimento para a nossa fé, quando nós fazemos isso em memória dele. Lembram da pergunta anterior? A fé vem do Espírito Santo, que opera em nossos corações esta fé pela pregação do Evangelho e fortalece essa fé de que maneira? Pelo uso dos sacramentos. Então, quando eu faço isto em memória de Cristo e tenho a compreensão do que Ele fez por mim, do que o pão significa, o seu corpo que foi entregue por mim, quando eu tomo do cálice, lembro que o vinho significa o seu sangue derramado na cruz por mim. Pela fé eu me aproprio disto, pela fé eu sou alimentado. Então, percebam, envolve algo muito maior do que simplesmente comer e beber. Por isso que muita gente não entende às vezes, porque em nossa igreja, comunidade local, particular, quando nós comemos e bebemos, nós cantamos. Alguns acham estranho, outros acham interessante.
Porque naquele momento, quando nós comemos e bebemos e cantamos, nós louvamos a Cristo que Ele fez por nós. A Santa Ceia sempre deveria ser esta lembrança gloriosa de que na morte de Cristo nós encontramos o perdão dos nossos pecados, alegria, felicidade. A morte dele, a tristeza dele, o sofrimento dele trouxe alegria, liberdade, verdadeira salvação para nós. Então, esse é um conceito importante a respeito dos sacramentos e que nós precisamos lembrar, mas eles não podem acrescentar, irmãos, ou repetir aquilo que Cristo já fez por nós, de maneira nenhuma. Cristo não é morto sucessivas vezes quando a ceia ela é celebrada, não. Cristo, ele é lembrado e pela fé nós somos por ele nutridos quando nos aproximamos da sua mesa. Agora vejam só outra passagem, é aquela de Atos 2:38. No livro de Atos, vejam só comigo, capítulo 2. A partir do versículo 37. Do versículo 37 em diante, nós encontramos mais uma vez para onde o sinal ou o sacramento instituído por Cristo, um dos dois sacramentos, agora em específico o batismo, deveria apontar. Olhem só, versículos de 37 e o 38 aí é o específico. Depois do sermão de Pedro, no dia de Pentecostes, a reação daqueles que ouviram, quase 3.000 pessoas, foi esta, versículo 37, vamos ler. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Vejam só, a resposta de Pedro é: arrependam-se e cada um de vocês, em nome de Cristo, sejam batizados para a remissão dos vossos pecados. Vejam, o sinal ou selo apontaria para aquilo que foi resultado da pregação do Evangelho. O Evangelho produziu arrependimento e fé nos corações. E então eles chegam para Pedro e para os apóstolos e perguntam: o que é que a gente vai fazer agora? A resposta de Pedro é: arrependam-se e sejam batizados, cada um de vocês, em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Quando a gente entende a doutrina bíblica do batismo cristão, à luz de seu contexto, nós não vamos chegar a conclusões equivocadas que por vezes são tomadas quando nós pegamos textos isolados. Se nós pegássemos esse texto isolado, nós diríamos: está vendo, que o batismo tem poder para remir pecados. Mas nós vamos fazer uma comparação e quando lemos a Bíblia, nós vamos perceber que quem tem poder para remir pecados, ou quem daria o seu sangue em resgate de muitos para a remissão de pecados, seria Jesus. O selo, então, ou o sinal, identificaria a atitude de fé daqueles que no dia de Pentecostes se arrependeram e creram no Evangelho. E aí onde é que entram os filhos, né? A grande pergunta. Vejam o versículo de número 39. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos, e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. O batismo continuaria sendo aquele sacramento, sinal e selo visível dos que estavam sendo inseridos à igreja. Circuncisão no passado, batismo agora na nova aliança. Esse mesmo sinal, esta mesma promessa de fé, de salvação, de transformação, não seria apenas restrita aos pais, mas a promessa também seria dada aos filhos. Aí na sequência, percebam, quando nós vamos lendo os textos, nós vamos perceber que quando o Evangelho chega na casa do centurião, Cornélio, quando o Evangelho chega na casa do carcereiro de Filipos, quando o Evangelho vai se espalhando e alcançando pessoas, não somente ele, mas todos os da sua casa recebiam o sacramento. Então,
o sacramento não tinha poder para remir pecados, mas o sacramento selaria aquela família que agora faria parte da aliança. Tanto que quando a Bíblia diz claramente que um elemento do casal convertido santifica a casa e os filhos são chamados de santos, é porque o evangelho ele é tão maravilhoso que se você e o seu cônjuge não conheciam o evangelho, mas um se converte, por exemplo, você, a sua casa agora é santificada com o seu convívio. Os seus filhos são separados agora para o Senhor. Notem como é interessante entender a função sacramental para que não haja confusão. Por exemplo, quando Jesus ele trata com o ladrão da cruz, o que é que nós percebemos? Nós percebemos Jesus dizendo e afirmando para um daqueles ladrões arrependidos que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ou seja, o batismo não daria tempo ou não se daria tempo de batizar alguém que estava na cruz para morrer. Quem teria poder para remir e declarar, você vai estar hoje comigo no paraíso? O Salvador. O batismo não tem então, portanto, poder para salvar. Agora, lembrem-se, só existe um testemunho na cruz, para que você não siga o caminho do ladrão. Você crê, se você crê, você deve então receber o selo que o identifica agora como membro da família de Deus. Você crê e recebe a Jesus como seu Senhor e Salvador, arrependido dos seus pecados, crendo nele pela fé, você não deve omitir o sinal e selo também para aqueles que Deus considera santos, os seus filhos. Então, notem como é interessante quando nós vamos percebendo onde nós encaixamos qual o lugar dos sacramentos na doutrina ou na teologia bíblica. Agora vejam Hebreus 10, vamos para lá. Hebreus capítulo 10. Carta aos Hebreus, capítulo 10. A partir do versículo de número 1. Hebreus 10, a partir do versículo de número 1. Diz assim, eu peço que vocês atentamente acompanhem. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente eles oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios, faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo diz, sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste, não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei, então acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Vamos ler juntos o versículo 10. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Então veja que o autor dos Hebreus está explicando que o que era feito no passado, representado pelos sacrifícios de touros e bodes, era imperfeito, porque temporariamente, em obediência a Deus, os crentes faziam aquilo e tinham perdão dos seus pecados, mas precisavam lembrar deles anualmente. Quem aqui precisa estar lembrando dos seus pecados anualmente, uma vez que está em Cristo? A Bíblia diz, você é nova criação. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então vejam só que curioso, quando você ouve o testemunho de alguém, você precisa fazer uma análise para ver se aquele testemunho é baseado na Bíblia.
Porque é muito comum hoje nós percebermos o seguinte tipo de testemunho. Alguém chega e diz que tem um testemunho para dar. Aí vai contar todas as desgraças que fez no passado. Ninguém quer saber mais disso, não. E ele aí faz um auê com tudo aquilo que ele fez no passado. Eu matei, eu roubei, eu usei drogas. E aí, certa vez eu vi um convite para um testemunho de um homem que disse que ele teve AIDS, que ele teve câncer, que ele foi travesti, que ele foi tudo que era ruim, que ele deveria ter vergonha até de dizer. Porque ele está em Cristo e ele não precisa estar lembrando daquilo que se passou. Tudo se fez novo. É óbvio que em determinadas situações ou circunstâncias, até mesmo quando nós orientamos os nossos filhos, e para mostrar que ninguém aqui é perfeito, só tem um que é Jesus Cristo, a gente diz: meu filho, não vá por esse caminho, porque seu pai já foi por aí, e esse caminho não é bom. Eu já caí aí. Então você revela a sua fraqueza e onde você encontrou graça para a salvação. Agora, você substituir a mensagem bonita, vejam, de que mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas, temos sido santificados. Substituir a mensagem pura e cristocêntrica para ficar falando daquilo que a gente era ou que fazia, isso aí é inútil. Porque Cristo morreu de uma vez por todas para remover os meus pecados e os seus pecados. Olhem só o versículo 11. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia, ao exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Está falando do seu retorno, segunda vinda. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Então, irmãos, os sacramentos são sinais e selos, eles confirmam nossa fé, eles não têm poder de criá-la. A fé é dom de Deus, é um presente dado por Deus, que nos capacita a crer inteiramente na graça de Jesus Cristo. E aí eu não ando mais por vista, eu não ando preocupado se eu vou fazer isso ou vou fazer aquilo e se eu vou estar pecando. Eu ando em gratidão e o meu fruto de gratidão ao Senhor é confiar inteiramente nele, e a sua palavra vai se tornar tão doce para mim como o mel e o destilar dos favos. Não vai ser difícil para mim entender que, por vezes, aquilo que Cristo quer tratar no meu coração, pela palavra, pelo ensino, ele vem, ele limpa, ele purifica, e eu digo: sim, Senhor, eis-me aqui, eu estou aqui para te servir e para te obedecer. Então, vejam, são assuntos recorrentes. E por que os crentes sempre voltam para ouvir os pastores dizerem as mesmas coisas? Porque é a palavra que tem o poder de renovar a nossa fé, de fortalecer a nossa fé, de esclarecer o nosso entendimento, de nos fazer mais uma vez lembrar que nós devemos olhar somente para Jesus e caminhar somente olhando para Jesus. E a palavra dele é clara e os seus preceitos estão aqui diante de nós, mas eles só fazem sentido para nós e para o nosso coração se nós estivermos ligados a ele. Assim, dessa forma, nós iremos produzir frutos. Então, finalizo lembrando aos irmãos que a promessa é aquela que Deus já nos ensina na palavra, que graciosamente o perdão e a vida nos foram dados por causa dos sacrifícios de Cristo ofertados na cruz. Não por alguma coisa que fazemos ou não por algum sacramento que nós possamos receber. De forma que você pode, talvez, até ter sido batizado por um ministro, por um pastor. Acontece com muita gente que não está nem mais na igreja. Um homem que pregou, ministrou, batizou muita gente, mas depois abandonou o evangelho. Muita gente foi batizada assim. Seu batismo não se tornou inválido, porque aquele homem pecador, ele o batizou. Porque o batismo foi estabelecido pelo Senhor. E se você recebe o sinal
ninguém tem poder para invalidá-lo, porque ele confirma aquilo que Cristo fez na sua vida e na sua alma. Por outro lado, ninguém pode entrar na igreja acreditando que porque vai ser batizado, tudo vai mudar. Que não vai mudar, não. Você pode se batizar, e se você não experimentou a graça de Jesus em seu coração, que é invisível, você vai se batizar, você vai tomar tantas santas ceias que for, você vai se esforçar de todo jeito, mas se Cristo não lavar o seu coração, você não vai entender nada e você vai se confiar, ou você vai confiar, você vai se apegar naquilo que deveria ser apenas um selo e um sinal de que você agora pertence a Jesus e que você foi salvo por Jesus. Eu finalizo só lembrando uma frase interessante de Spurgeon, quando ele fala a respeito de profissão de fé e como isso é sério. Ele diz que a profissão de fé de alguém que não nasceu de novo não é festa. A profissão de fé de alguém que não nasceu de novo, o dia do batismo, por exemplo, de alguém que não nasceu de novo, é semelhante à pompa funerária de uma alma morta. É uma alma morta que está indo lá receber um sinal que não entendeu nada, que não compreendeu nada, acreditando que esse sinal vai salvá-lo, quando na realidade ele precisava entender a necessidade que ele tem de ter Jesus em seu coração. Então, não se admirem quando muitas vezes nós encontramos alguém na caminhada cristã que até exerceu dons, foi influenciado na igreja, mas depois deixou tudo. Porque ele pode até ter sido influenciado, ele pode até ter talento, ele pode até ter feito coisas, ou ensinado, ou até testemunhado, ele pode até ter sido batizado. Mas se Jesus não fez a obra e ele não nasceu de novo, nada disso irá sustentá-lo. Ele cai fora. Ele cai fora. Então, próxima quarta-feira a gente prossegue, a gente estuda um pouco mais, mas eu só queria reforçar mais uma vez, irmãos, isso é importante. Quem salva é só Jesus. É a graça de Jesus quem transforma, quem tem um poder para remir pecadores, que purifica o coração, que traz para você e para mim o sentimento de graça e de que em Cristo nós fomos perdoados. Só é a graça de Jesus, somente a graça de Jesus. Vamos orar. Senhor, agradecemos e louvamos o Teu nome, por mais uma vez estudarmos juntos a palavra e continuando, Senhor, no aprendizado da palavra, entendermos por que o Senhor instituiu sacramentos, que são selos, sinais visíveis para a igreja, daquilo que o Senhor realiza nos corações. Ajuda-nos, ó Senhor, a lembrar que os sacramentos nos foram dados para fortalecer a nossa fé, não para nos salvar, porque somente Jesus tem poder para salvar. A fé vem pelo ouvir a pregação da palavra de Jesus, e a obra do Espírito é converter corações pelo Evangelho para Jesus. Ajuda-nos, ó Deus, a entendermos e a sermos agradecidos pelo que o Senhor tem feito por nós. O fato de termos estes selos em nós, em nossos filhos, em podermos participar deles, em poder experimentar do que o Senhor tem feito por nós, é pura graça. Nós podemos aqui, ó Senhor, dizer que não merecíamos nada disso, não merecíamos nenhum dom, não merecíamos a salvação, não merecíamos o céu, mas o Senhor graciosamente em Cristo, por seu sacrifício, a sua obra de salvação, nos deu vida, nos concedeu perdão, de maneira que nós não precisamos lembrar daquilo que fizemos no passado, mas agora temos a gratidão no coração e uma nova vida pela frente, na dependência do Senhor, para servir ao Senhor, amá-lo sobre todas as coisas e ao nosso próximo, como se fosse nós mesmos. Nós te agradecemos, ó Senhor Jesus, pelo privilégio de conhecermos mais e mais da Tua palavra e percebermos como o Teu Evangelho é simples, mas profundo. Ele é claro e direto, objetivo e tão impactante, e que nós precisamos somente dele para levarmos uma vida de fé no poder do Teu Evangelho. É no nome de Jesus que nós oramos e por tudo agradecemos. Amém.